Deputados lançaram na quarta-feira a Frente Parlamentar para a Redução da Carga Tributária. O objetivo é recuperar investimentos para que o Rio de Janeiro retome o crescimento econômico. Nós precisamos ajustar a carga tributária do nosso estado para que possamos, de fato, gerarmos mais emprego, gerarmos um estado que se torne atraente para que as empresas venham fazer parte com a gente, montem as suas estruturas aqui, consequentemente isso gerando também mais emprego para o estado. E é baseado nisso que a nossa frente parlamentar vai trabalhar. Nós queremos resgatar a dignidade do nosso estado e a gente vê que isso é possível. As disparidades que foram criadas dentro da tributação do estado do Rio de Janeiro foram horas, quando a gente vê, acho que ninguém pensou nem para fazer. Essa é a realidade. Os setores automotivo, de combustível, farmacêutico, de alimentação e da construção civil estão sendo muito prejudicados pelo excesso de tributos. O Rio atualmente tem o maior índice de desemprego da federação e isso tem impactado na violência e na fuga de empresas. O estado do Rio de Janeiro hoje é tranquilamente o mais caro para se investir. Então, além dos riscos inerentes à atividade de empreendedor, a burocracia, a segurança, você tem uma alta carga tributária que retira dinheiro da economia, ou seja, do setor produtivo, e coloca nos cofres do Estado. A ideia dessa frente parlamentar é que o dinheiro fique no bolso de quem produz, fique mais dinheiro no bolso de quem produz e menos nos cofres do Estado. A redução de impostos foi debatida entre empresários e representantes do comércio. A conclusão é que, para reduzir a carga tributária no Estado, será necessário muita negociação. É que o Rio está no regime de recuperação fiscal, mas há solução para o caso, sem ferir a lei. Para haver uma redução de alíquota, tem que ter um convênio específico aprovado pelo Conselho dos Secretários de Fazenda, chamado CONFAS, e por região. E nós somos da região Sudeste, que compreende 4 estados: o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. A saída, que nunca esteve tão madura para acontecer, é a reforma tributária. Juntando num único tributo, que eles estão chamando de IBS, quer dizer, Imposto sobre Bens e Serviços, juntando o PIS com o FIS, o IPI, que são impostos federais, o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal. Juntando tudo isso num imposto só, num bolo só de dinheiro, e também fazendo com que o ICMS seja cobrado no destino, que é uma lógica importante no futuro para o estado do Rio de Janeiro. Concessionárias de transporte público poderão ter que pagar multa caso se envolvam em acidentes com vítimas. A proposta foi considerada constitucional pela Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. 83 projetos de lei foram analisados pelos parlamentares da CCJ. Entre os considerados constitucionais está o projeto da deputada Rosane Félix, que obriga o Detran a disponibilizar na internet o código de rastreamento das cartas que notificam multas, autuações e permissão para dirigir. A proposta precisa agora ser analisada em plenário. Eles dizem que mandou, a pessoa não recebe, então a partir de agora vai ter esse controle inclusive no site, para que não haja em nenhum momento nenhum tipo de desvio quanto à notificação. Também recebeu parecer pela constitucionalidade a proposta dos deputados Alexandre Knoploch, Dionísio Lins, Valdec Carneiro, enfermeira Rejane e Gustavo Schmidt, que prevê a aplicação de multas para as concessionárias de transporte público que se envolverem em acidentes com vítimas. As penalidades serão determinadas pela AGETRANSP. A ideia é que quando houver um acidente, já tenha previamente uma multa para as concessionárias. Independente se foi culposa ou dolosa ali o acidente, existe a responsabilidade da concessionária. Então a ideia é, a partir do momento que há esse acidente, ela já seja previamente aplicada a multa, e aí se essa multa for pouca ou for de acordo, a AGETRANSP vê no momento posterior. Mas a ideia é já aplicar a multa para que consiga, inclusive, ressarcir as vítimas de possíveis danos. Só neste ano, o Ministério Público recebeu 2.136 denúncias de violência contra idosos no município do Rio de Janeiro. A maior parte desses abusos acontecem dentro de casa e são cometidos por familiares das vítimas.
Diariamente, os idosos sofrem com negligências, abusos financeiros e violência psicológica. Muitas ocorrências são consequência da falta de preparo e de informações das famílias. Para a promotora Cristiane Branquinho, o ambiente familiar se torna conflituoso, principalmente pela falta de políticas socioassistenciais do Estado. Essas violências acontecem justamente pela falta de uma política de cuidados, né? A família se vê sozinha na função de cuidar de uma pessoa cheia de fragilidades, né? Sem condições de se dedicar integralmente àquela pessoa idosa, e muitas das vezes essa pessoa idosa, diante das suas fragilidades, diante de sua dependência, ela requer um cuidado integral. Se houver a implementação de políticas públicas, se houver serviços socioassistenciais, se a gente tiver equipamentos como instituições de longa permanência para idosos, centro-dias, a gente também melhorar os equipamentos assistenciais como CREAs, a gente vai ter sim como diminuir a violência contra a pessoa idosa. Nanza da Cunha tem 61 anos e é vítima de violência desde que denunciou uma vizinha que mantinha um idoso em cárcere privado. Ela trabalha como cuidadora há mais de 15 anos e afirma que, infelizmente, esse tipo de violência é recorrente. A dificuldade de pessoas como eu, como cuidadora, denunciar os familiares, porque nós não temos proteção nenhuma. Por melhor que nós façamos, os familiares são muito, eles são muito difíceis de serem dóceis para com os idosos. Eles não têm paciência e não querem pagar os cuidadores. A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade no Rio de Janeiro lembrou que os idosos que sofrem violência têm muito medo de denunciar e que as notificações geralmente são feitas na delegacia por anônimos que presenciaram os abusos. É importantíssimo que qualquer pessoa que saiba de crime praticado contra os idosos noticie. Tem que noticiar, tem vários canais de comunicação, como é comunicar o Ministério Público, nós temos um Facebook, temos um e-mail que é da própria delegacia e ir até a Delegacia do Idoso, que é a única no estado do Rio, em Copacabana, Figueiredo Magalhães 526, como a qualquer outra unidade de polícia judiciária. Noticiar o fato, porque às vezes o idoso precisa de imediato atendimento. A discussão sobre violência doméstica e assédio moral contra os idosos aconteceu em audiência pública da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj. A presidente da comissão, deputada Rosane Félix, afirmou que o debate é essencial para assegurar a dignidade dos idosos. A gente traz à tona aqui, na audiência pública, a necessidade e coloca em público a necessidade e também as questões de violência, agressão que os nossos idosos estão passando, sofrem, muitos deles sofrem. Então a gente, a partir disso, começa a elaborar, né, mecanismos para que a gente possa, através da política pública, dar uma tranquilidade aos nossos idosos, né, e garantia dos direitos deles. A Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Alerj vai realizar uma audiência pública para debater as consequências do processo de desapropriação no município de São João da Barra para a instalação do Porto do Açu. A audiência foi uma sugestão do deputado Valdec Carneiro. Para o parlamentar, é importante discutir a possível volta dos produtores agrícolas para as terras que até hoje não foram utilizadas pelo porto. Segundo o deputado, cerca de 90% do que foi desapropriado. O que a gente quer aqui insistir, não é reverter o processo de industrialização. Ninguém é contra o empreendimento no Porto do Açu, sobretudo se ele tomar os devidos cuidados ambientais que precisam ser tomados ainda, mas que a gente possa recuperar parte daquela vasta área, né, e devolvê-la aos agricultores, às famílias de agricultores, porque são agricultores ali, são gerações e gerações vivendo da agricultura, produzindo de forma relevante para o Estado, e isso produziu um efeito drástico na cadeia econômica
da agricultura em São João da Barra e na região. Portanto, foram os encaminhamentos que se justificam por essas razões. A comissão aprovou também o envio de um relatório aos governos federal e estadual sobre 3 audiências públicas realizadas na Alerj sobre os cortes de verbas federais nas universidades e institutos federais localizados no estado do Rio. Visa analisar qual é o impacto desse contingenciamento e corte federal na educação na economia do Rio de Janeiro. Então a gente analisou através das audiências públicas e preparou um relatório que visa o impacto a curto prazo na questão de número de empregos que são dessas universidades, a médio prazo, que se dá no entorno das universidades, no comércio e serviços, e a longo prazo, que tange a arrecadação do Estado e a mão de obra qualificada. Então esse relatório compõe essas 3 visões e a gente pretende apresentar na semana que vem para o governo estadual e para o governo federal. Agora é o momento de conferir as dicas do nosso guia cultural. A comédia Dois Homens e um Dinheiro está em temporada este mês no Teatro Municipal Gonzaguinha, no centro do Rio. O espetáculo propõe um intercâmbio entre palhaçaria e narrativa física, explorando a capacidade de jogo cômico. Os ingressos custam a partir de R$10. No sul do estado também tem atração para a família toda rir. O Circo dos Sonhos, no Mundo da Fantasia, está em Volta Redonda até o dia 1º de setembro, com ingressos a partir de R$15. O duo Hate Mosh volta ao Brasil para mais uma turnê e desembarca no centro do Rio no dia 13 de setembro. A banda ítalo-brasileira, radicada em Londres, vai se apresentar em festivais e eventos em 8 estados brasileiros para divulgar seu novo álbum. Rio Selo celebra seus 25 anos e volta a ocupar os principais espaços culturais da cidade. Este ano, homenageando Heitor Villa-Lobos, Led Zeppelin e Clara Schumann. Grandes nomes fazem parte da programação, que vai até a próxima segunda-feira, dia 19. Ingressos a preços populares e gratuitos. Niterói recebe este mês a mostra FIF Cinemas Sem Diferenças, com filmes internacionais voltados à inclusão da pessoa com deficiência. O evento, que acontece na cidade de Lyon, no sul da França, será realizado pela primeira vez no Brasil. As sessões vão acontecer no Cine Arte UF e na Câmara de Vereadores de Niterói, todas com entrada gratuita. You look like an angel. Nesta segunda, o bandolinista israelense Avia Vital faz sua estreia no Rio de Janeiro em grande estilo no Teatro Municipal, acompanhado pela reconhecida orquestra alemã La Arte del Mondo. Também no palco do Municipal, o violinista israelense Pincha Zuckerman vai se apresentar com a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa no dia 22. Mais informações no site da Delarte. Neste fim de semana tem mais Festival Move Rio no Teatro João Caetano. Sábado tem a apresentação do espetáculo As Canções que Você Dançou Pra Mim, da Focus Companhia de Dança. E no domingo é a vez do espetáculo Maria ser encenado pela companhia Nós da Dança. Ingressos a partir de R$20. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo.